Boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite, Joy. Boa noite, Zenódio. Boa noite, Vê se tem mestre. alguém entrou pela Boa unha. noite. Boa noite. Quem entrou pela unha aberta? Eu acho que é o Nelson. Boa noite, professor. Eu entrei, não sei por quê. Não, tá Eu bem. vou sair, vou ver o que está acontecendo. Que isso, você já está aqui? Porque sair, fica aí, homem. Não, mas eu não entendi. Eu vou, Acontece. eu vou tentar resolver isso. Espera aí. Eu acho que eu devo ter deixado aberto. É, Só um instantinho, professor. Eu vou mudar isso aqui. bom. Parece que o Nelson conseguiu entrar, Gilson também, né? Vamos começar então a nossa aula. Eu gostaria de ouvir, né? Se alguns de vocês, ou se alguns conseguiram ver os vídeos e aplicar alguma das técnicas sugeridas nos vídeos. Professor, eu apliquei e gostei muito. Para mim foi muito oportuno. Verdade? Sim, Você chegou a aplicar uma técnica. Que técnica você aplicou? Minha, do Goleman? a sua, doutor. A minha. Aquela É, guiada. aquela primeira que foi o primeiro link que o senhor mandou, eu fiz e foi bem impactante para mim porque ela funcionou como uma luva, caiu como uma luva e tudo que o senhor ia falando ia realmente acontecendo. Me senti bem sugestionada mesmo, apesar de que eu achei interessante que o senhor primou pela consciência, né? Que a gente estivesse consciente o tempo Isso, todo. é. Então, achei muito Exatamente. interessante também. Que é a diferença, essa é a primeira diferença do transe ericksoniano para a hipnose clássica, né? A gente faz questão que a pessoa esteja consciente, exatamente porque ela é que sabe com o que pode entrar em contato, né? Então você relaxou, é isso que eu estou entendendo, né? Totalmente, eu fui diretamente, fui dormir, literalmente. Literalmente. Então, é uma técnica para ser aplicada, pelo menos durante. Para paciente, eu sugiro 3 meses, 4 meses, mas para um terapeuta é uma técnica para aplicar por um ano, porque depois você condiciona, já relaxa naturalmente, né? Eu, se Ah, me, ok. entre um expediente e outro, eu já falei isso para vocês, se eu tiver uma hora para parar, me fechar e relaxar, seja onde for, eu começo outro expediente com vitalidade, com energia. Se eu for direto, hoje, por exemplo, eu fui direto. Então, hoje não é um dos melhores dias para mim, porque eu não fiz essa parada, esse pit stop de relaxar, recarregar as energias para estar aqui, né? Isso eu faço eu acho que desde os 25 anos de idade, quando eu entrei na faculdade de psicologia, que eu entrei com 24, acho que desde os 25 que eu aplico. Depois condiciona, não precisa mais. Quem mais aplicou e como é que foi a vivência?
Mestre, Oi, aqui te Zenódio. mandar. Sim. Deixa eu ver deixa eu me aparecer aqui para os amigos aqui. Só um momento, mestre. Sim. Eu fiz em mim ano passado, quando eu aprendi com o senhor, ouvindo o seu vídeo. Eu fiz em mim, me deu um problema, eu desci da igreja e coloquei em prática isso. Foi excelente, mas o que eu quero contar, esse ano, um espírita veio lá do Maranhão para cá e ele passou 2 dias preso no quarto com ansiedade, ele batia suas cabeças na parede. E a irmã dele foi ver ele lá e ela ficou ansiosa também e ficou presa na sua casa, sábado e domingo. E eu fui só a segunda-feira lá. Como eu aprendi com o senhor que a ansiedade, né, aquele caso de respira, inspira, e aí eu disse para aquela senhora, até eu tenho uma filha que é muito pentecostal daqui da nossa igreja, ela disse, pai, pare com isso, faça oração aí, expulsando o demônio, porque aí eu disse, não, vamos fazer aqui. Aí, pode vir medo, tome conta de mim, repita comigo. Ela foi repetindo, mestre, excelente, o camarada, o espírita ficou curado, a É o doutora lá, espírito que sai com técnica psicológica. muito bom, Parece que esses. Peraí, parece que são diferentes daqueles do Novo Testamento. Eu dou muito bom, risada porque é mais ou menos assim mesmo, né? É muito que para o legal. nosso povo é mais fácil espiritualizar e às vezes até a oração assim funciona, não, claro. A oração tem poder mesmo, mas é bom que você verifique na sua prática, né, de pastoral também, de que não, que muitas coisas são humanas e são resolvidas com os humanos mesmo, né? Mestre, eu troquei porque eu trabalho há muitos anos com libertação, cura e libertação. Para mim, tudo era demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Para mim era tudo demônio, tudo é demônio, expulsava demônio. E aí eu mudei. Eu estou estudando, eu vi que não é isso. Não é mesmo. Eu tenho certeza Mas para. eu diria que 99,9 não é. Eu sei porque o que já me. Hoje eu não atendo mais esse tipo de perfil, mas quando eu era estudante de psicologia, eu abri lá em São Gonçalo um atendimento gratuito, né? E aí as pessoas chegam. Eu fiz isso a vida inteira, não foi só lá, fiz aqui em São Paulo também, um atendimento gratuito. E as pessoas traziam de tudo e já traziam com os rótulos, né? E muitas das vezes são problemas apenas humanos, que aí eu penso que quando os problemas são puramente humanos e a técnica dá resultado, até trazendo patologia, você está falando da graça comum, né? Não tem nada de sobrenatural e também não tem nada que também não esteja debaixo do cuidado de Deus, enfim, né? Eu dou muita ênfase a isso aqui, ao lado contrário, que é da psicologia e da humanidade, da questão humana, porque eu acho que tem uma exacerbação do outro lado, né? Que tudo é para o espírito, enfim. E do meu ponto de vista terapêutico, como terapeuta, eu penso que quando você atribui a um ser estranho ao ser humano, seja ele qual for, você esvazia as possibilidades de resolver. Né? Imagina o sofrimento desse homem se você chega lá e diz que é um espírito maligno. Bom, e se não batesse essa. Aí vira aquela coisa, leva para cá, leva para lá, né? A pessoa fica estigmatizada, sofrida. Eu acho que quando eu prefiro só colocar
como eu sou, você sabe, né, Zenaldo? Por exemplo, primeira coisa, a gente. Eu estou atendendo aqui alguém, eu sempre faço isso. Falei, ó, primeiro que a gente vai fazer, verificar a questão endocrinológica, a questão médica, porque de repente já se resolve ali. Depois a gente vai ver a questão psíquica, e aí, se não tiver nenhuma saída, a gente pode dizer que tem aí uma variável espiritual, não exclui, não. Até porque o próprio Jung não exclui, né? Agora, já começar afirmando algo que é duvidoso e que precariza a vida humana, eu penso que precariza, tá? Eu já tive que intervir em situações de pessoas, intervir mesmo, né? De moças, meninas anoréxicas, já entrando numa situação de colapso por não comer nem beber, e tá lá as pessoas invocando tudo que é tipo de espírito, de coisa, enfim, eu acho que isso é ruim. Isso me tornou crítico, né? E é uma crítica que o Nelson conhece, tem raízes, né, Nelson? Eu já fazia essa crítica lá, com 30 anos de idade, lá no seminário do Rio. E eu não consegui me livrar dela, Nelson. Ela me persegue porque ela está sempre chegando, sempre chegando. E a gente tem que aprender a colher. Eventualmente, pode ter uma variável espiritual. Claro, o ser humano é uma totalidade, nós não podemos excluir isso também. Mas também, se o médico for, vamos lá, chega alguém para o médico, ele diz: olha, quem resolve teu caso é Deus, ele não vai dar nenhum remédio, ele não vai fazer aquilo que é a parte dele, né? Ele não vai fazer nada, né? Mas alguém conseguiu, obrigado, viu? Mas alguém conseguiu aplicar alguma das técnicas que foram sugeridas nos vídeos e qual foi o resultado? Doutor Mascoli, Oi, eu posso fazer duas análises. pode. Total, pode até mais. Primeiro, em cima da fala do Zenódio. Uhum. Eu dei aula no seminário presbiteriano durante 17 anos. No seminário que o senhor foi meu mestre e Obrigado. continua sendo meu mestre eternamente, até que a morte nos separe. É, porque Então, depois precisa de e mestre. não estou assim, bajulação, a gente está entre colegas, entre pessoas que analisam a mente humana e não precisa fazer nenhuma. Eu vou usar uma palavra bem chula, tá? Puxa-saco. Desculpem até a presença Do lindo do ali, filho meu da Gis. príncipe ali. Primeiro é que lá no seminário, isso é coisa rápida, tá? Fica à No vontade. seminário, eu sempre achei que o demônio, ele pode ser tanto. Ele pode ser o ser humano. Sim. Que é O o que a ser, psicologia pensa, que a tem muito mais forma, a demônios forma. humanos do que Eu demônios. acho, eu acho até que eu fiz teologia errado, eu me arrependo disso até hoje, de ter feito teologia. Eu deveria ter quase que eu me encaminho pela psicologia por sua causa. Eu Eu imagino, fui, eu mas fui, você já como está diz o entrando nesse carioca, universo aí. como Você já diz o está, carioca, eu fui um burro. não, Eu você já podia está ter dentro desse estudado psicologia, universo. porque eu gostava muito das aulas de psicologia. Então, para mim, primeiro é que a ciência afirma que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, você pode. Eu aprendi isso com Jesus, quando ele diz que não é o que entra pela boca do ser humano que o contamina, mas é o que sai. Isso é o próprio Mestre Jesus que falou. Então, o diabo, ele pode ser você, você pode ser um diabo, como também você pode ser Deus. Deus no sentido não em essência, mas em eficácia, em serviço. E eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, tá? Tudo que eu faço de errado ou de bom, eu assumo. Eu errei,
foi por minha, é como diz o católico romano, lá na missa, por É, minha minha máxima culpa. É o que a gente deveria fazer nos cultos das nossas igrejas. Agora, encerrando, colocando um ponto final nessa primeira parte, eu era mal visto por isso, eu era chamado de liberal, eu sei. Quem pensa é né? liberal. E eu fui perseguido por isso na época do Nicodemos. Eu posso falar o nome aqui? Pode, também. Nicodemos, Hernandes, essa turma toda. Enfim. Segundo, eu fiz as três experiências. Eu já tinha feito uma, a sua entrevista com aquele rapaz, o Thales, Douglas. 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 Eu já tinha feito aquela técnica da respiração com o senhor mesmo. A primeira respiração, a exposição é uma espécie de uma exposição mesmo, de uma metodologia. Não é a técnica em si para a Isso. prática. É uma Tanto é que o senhor explicação. falou muito rápido, aqui não pode ser rápido, né? Tem que ser com calma para a pessoa meditar. Então, eu achei aqui nada mestre, em nada aqui fazendo é apenas uma observação, tá? Eu Claro, achei mas que está é apenas, certíssimo. É eu por isso que achei eu que é mando os dois apenas vídeos. É por isso que eu mando os dois vídeos, um para entender a técnica e o outro para isso. aplicar. A Isso, segunda isso eu técnica, mando para os meus pacientes que têm ansiedade, pânico, depressão, né? Eu mando para eles. a segunda técnica com o Douglas, o senhor já foi mais calmo, tranquilo. Eu já tinha experimentado, me senti muito bem, relaxei. Agora, a terceira técnica, eu não me identifiquei porque eu fiquei com uma dor de cabeça enorme. É a segunda não. Hoje é a segunda pessoa que me diz isso, porque um paciente meu me disse isso também. Por isso que eu mando mais de uma, que é para poder ver para quem se adapta, não é? E veja bem, né? Mesmo a técnica do Goleman e a minha, que eu desenvolvi a partir do Schutz, ele também, a partir do Schutz, embora por ele ser americano ele não diga, né? É dele. Mas é o Schutz que criou a base. Não são técnicas orientais, são técnicas ocidentais. Então é possível que alguém não dê certo, né, com uma coisa, com uma técnica. Eu, particularmente, não me identifiquei com a terceira técnica do Daniel Goleman. Tá. Eu me deu uma dor de cabeça muito grande, eu fiz o relaxamento e tal, aquela Nossa, deu dor de contagem cabeça. lá. Então, mas a do meio, a sua, do Schutz, do relaxamento autógeno, eu achei sensacional. Parabéns. Muito boa, Obrigado. mesmo. Obrigado. Aquilo, eu volto a dizer, é para aplicar, especialmente pessoas que têm longas jornadas, como médicos, pastores, enfermeiros, né, psicólogos, executivos, né? Eu sempre cito os executivos que eles são sensacionais. Eles chegam, eles são muito objetivos, né? Eu falo assim, doutor, o que que eu tenho que fazer? Eu falo, isso aqui, por quanto tempo? Por quanto tempo? 3 meses depois ele fala, doutor, acabou a ansiedade, acabou o pânico. Muitos ficam muito tempo, né? Assim, agora eu quero tratar de outras coisas, porque ficou impressionado com a abordagem, enfim, né? Então, eu fico feliz que vocês estão entrando em contato. Eu queria ouvir mais um depoimento só. Muito obrigado, Nelson. Se mais alguém tentou e no que deu. Professor, é a Sara. Sara? Eu tenho uma dificuldade muito grande com essas técnicas. Eu não sei se eu sou muito ansiosa, mas eu não consigo fazer essa respiração durante muito tempo. E outra coisa, eu não consigo imaginar nada que a pessoa vá me induzindo a imaginar. Porque quando eu fecho os olhos, eu só tenho uma tela preta.
Eu não consigo ver imagem nenhuma, não consigo ver um, um gramado verde, eu não consigo ver nada. Eu não sei se isso é algum problema meu de funcionamento cerebral, ou Não é se. um problema. Tem uma porcentagem de pessoas que é Hum, entre 2,5% e 3% que não se não que nenhuma dessas técnicas tem eficácia. Então você possivelmente está nesse grupo. eu acho que eu sou uma dessas pessoas. Não tem a ver, não é nenhum problema mental, não. É que a sua mente ela não se adequa a esse tipo de Uhum, estratégia. Agora, 97% da população se beneficia de alguma forma, né? Aí, entendi. eu acho que aí não, esse tipo de modelo talvez não sirva para você, né? Talvez o que Professor, eu se, posso. talvez o que sirva para você seja a pintura, Uhum, escrever, não é? E literatura, alguma coisa mais objetiva, no sentido de objetivo mesmo, né? E não sim, subjetivo, como técnica, que tenha produção. que tem a produção. Eu não consigo ver objetivo em nada. Assim, hoje, já com a minha idade, o cansaço, as dores e tudo, eu consigo fazer algumas pausas, né, de ócio mesmo. Tipo, não vou fazer nada, vou assistir uma série, vou fazer alguma coisa assim que não é nada, não é produtivo. Mas Sim, até então eu não conseguia fazer nada que não fosse produtivo. Por exemplo, ler um romance para mim sim, não tinha importância nenhuma, a não ser que fosse para eu ter uma nota, entendeu? Tudo sim, para mim tem que ter uma função útil. sim, Acho que tem a ver com a minha infância, né? Com a questão de muitas identificações com refugas, né? Refúgios que eu encontrava para, de uma certa forma, preservar a sanidade mental. sim. E esses refúgios eram sempre na casa das formigas, né? Era no formigueiro. Então eu entrava dentro do formigueiro mesmo e eu me refugiava ali. E é uma coisa bem interessante. E às vezes o senhor fala de sublimação, vai falando e eu vou me identificando ali, sabe? Então o Sim. meu Ou, todo. eu arriscaria dizer, Sara, que você tem a predominância absoluta do hemisfério esquerdo, que também não é uma escolha que a gente faz, é a Uhum, própria mente que faz, né? Ninguém consegue fazer essa escolha. pode Professor, ser. professor, Enquanto posso. Marco, já vou te dar a palavra, enquanto eu, por Tá, professor. exemplo, tenho a predominância do direito, né? E no meu caso, eu consegui, agora que eu resolvi, no meu caso, não foi por não foi por uma escolha inconsciente, é que eu tenho uma séria deficiência visual no olho direito, que só foi corrigido agora com uma lente própria que implantaram aqui, um olho biônico, né? Uhum. Mas durante toda a vida, desde os 5 anos de idade, eu enxerguei um terço pelo olho direito. Então, o meu hemisfério esquerdo não foi muito estimulado, que foi o direito. Ah, Então, para entendi. mim, por isso que eu me identifico com Jung, com esse mundo aí mais, né, mais abstrato, né? Metafísico, mais Mas abstrato. isso não é nenhum problema, não. Isso é natural. Uhum. Obrigada. Tá? Vamos lá, Carlos. Não, eu só queria acrescentar com relação ao que a Sara trouxe, professor. Na minha experiência aqui com o transe ericksoniano, né, de condução, todos os Sim, pacientes que eu atendi até hoje, que tinha essa autoafirmação, é porque ele não permite que a gente conduza eles no transe. Então, o que que eu faço na minha prática? Eu deixo a pessoa se autoconduzir. Então, eu falo, fecha os olhos, respira. Aonde você está? Me diz onde você está. Aí ela vai dizendo onde ela está. Eu estou sentada na cadeira. Ah, que legal. Está confortável a cadeira?
E aí ela vai se conduzindo até ela chegar no gramado, até ela imaginar. E a Tá. gente vai repetindo o tempo inteiro para ela que real e imaginário o cérebro não sabe o que está acontecendo, é um mapa mental. Então, isso real e imaginário viaje. E aí ela vai sendo conduzida. Porque é o que o senhor falou mesmo, algumas pessoas têm essa dominância e ele não permite que a gente conduza Sim, no, não no permite, é trânsito. a dominância mesmo. O hemisfério esquerdo não permite perder a consciência. Mas você consegue, viu, Sara? Se você fizer autocontrole de você ir, aí você vai. A pessoa consegue te Se ela conduzir. mesmo, em Se vez dela usar conduzir. a voz de outro, usar a dela. É. Perfeito, boa sugestão. Você pode tentar, como experimento, Sara, imaginar o roteiro, mas você falando consigo mesmo e não outro. Mestre, por Oi? favor, eu posso fazer só uma observação bem rapidinho aqui, Pode, muito rápido. pode. Eu quero dizer que fazendo isso, se a pessoa fizer em pé, corre risco de cair e Corre. também sozinho ele pode também cair, né, se bater, se machucar. Obviamente é necessário que tenha alguém perto para segurar ou O então ideal segurar. é deitado. Pode fazer sentado também. Mas sentado é um pouco incômodo, porque às vezes eu tenho pacientes que a cabeça pende totalmente para um lado, pode depois dar alguma dor no pescoço. Então é melhor deitar, né? Decúbito dorsal, como fala, né? Com a barriga para cima e fazer a técnica. Agora eu queria falar um pouco da técnica. Como é que a gente utiliza a técnica, né? Que aqui o Carlos, com toda certeza, domina a técnica. Mas veja bem, primeira coisa que impressiona bastante é que a gente diz, olha, eu não vou gerar nada, eu vou usar teus recursos. Então imagina alguém que está aí dentro de uma ansiedade, pânico, enfim, aí você fala, imagina um lugar maravilhoso onde você se sentiu bem, feliz. Lembra da questão do tempo, que o hemisfério direito é atemporal. Então a pessoa mergulha naquilo. Então, em geral, quem usa essas técnicas usa este lugar, este momento, esta sensação que ele acessa, não é que ele vai ter a memória, ele acessa como se estivesse lá, como uma âncora ou uma ilha. Eu não gosto da palavra ilha porque tem gente que sofre de claustrofobia, né? Se disser que que aquilo é uma ilha, ele pode surtar, mas assim, ó, isso aí é um lugar de felicidade, de segurança, de paz, de tranquilidade. Bom, só da pessoa descobrir que ela tem este lugar dentro dela já faz uma diferença imensa para quem está lutando desesperadamente contra a ansiedade. Então, primeiro ponto. Como eu não sei se eu mandei junto, ou se eu não mandei, eu mando amanhã, um vídeo meu onde eu falo como eu superei o pânico. Eu mandei junto? Não. O senhor mandou separado, Ah, tá? mandei separado. É Separado. o psicólogo que se curou a si É, mesmo. o psicólogo que curou a si mesmo foi o primeiro foi o primeiro, quer dizer, foi a técnica veio depois, tá? Isso, porque ali você tem a técnica para trabalhar o pânico e a ansiedade. Eu recomendo rever esse vídeo. Eu estou preparando um e-book, se até o final do semestre, mesmo eu não estando dando essa aula, que eu acho que só tem mais uma aula, depois entra o julho, eu vou dar só supervisão, vale a pena ver o vídeo, porque ali tem a técnica assim. O grande gatilho para a ansiedade é o medo de ter. Quando você fala assim, olha, eu posso ter, eu vou ter e vai passar, você quebra o gatilho do medo de ter. Esse é o primeiro ponto, né? Realmente eu fiz daquele jeito e eu sugiro aos meus pacientes fazer daquele jeito. Ó, aquilo que eu falei é verdadeiro, estatisticamente não passa de 8 minutos. A crise mais violenta de pânico, de ansiedade,
Você tem pessoas com estados ansiosos. Essas pessoas, elas ficam ansiosas de manhã, de tarde e de noite, mas não é crise de ansiedade. É um estado de ansiedade diferente. A crise é o pico. O pico vai lá em cima e baixa sozinho. O pânico também. Quando a pessoa descobre isso, também já é um grande alívio. Um grande alívio. Por quê? Porque dá e passa, dá e passa. Se ela aplica a técnica de relaxamento sistematicamente por 3 ou 4 meses e, ao mesmo tempo, ela trabalha com ela para perder o medo da ansiedade e do pânico, ansiedade e pânico vão embora. Eu vou dar um curso vou lançar um curso sobre isso, né? Usando essa técnica para ansiedade e pânico, porque tem muita gente, muita criança em pânico, muito adolescente, muito adulto, depois da pandemia, e ansiedade. Metade dos meus pacientes que estão aqui são jovens hoje com ansiedade e pânico, né? Uma pergunta, doutor Martley. Pensando no que o professor Carlos Alberto falou e que a Sim. Sara falou, se a pessoa, isso é a minha percepção, se a pessoa tiver muito ansiosa, ela não vai conseguir pensar em nada, E nem relaxar. Por isso nem que a gente relaxar. chama, por isso que a gente chama de treinamento autógeno. Sabe por que eu estou falando isso? Isso. Por experiência própria. Sim. E eu acho que a pessoa, quando está muito ansiosa, ela não consegue pensar em nada e nem relaxar. Não. Quando você pega alguém dentro de uma síndrome de estresse pós-traumático, que alguém passou por uma violência, ou perdeu alguém num acidente, ou recebeu uma notícia terrível, né? É por isso que a gente chama de treinamento. Diz, olha, nós vamos fazer um treinamento. Aí eu aplico a primeira vez, de 1 a 10, que nota você daria para o relaxamento? Se ele der 5, eu já acho excelente. Entendeu? Vamos repetindo até descondicionar o eixo HPA. Porque não se trata, a base, assim, ansiedade e pânico, assim como depressão, não se trata mais do domínio do pensamento. Não é só mais isso. É uma alteração na estrutura cerebral do eixo HPA. Eu tenho plena convicção disso. É tanto que uma das razões, né, que eu terminei abraçando o Jung foi essa, porque não dá para você resolver um problema. Eu vou falar aqui, porque de vez em quando tem pessoas que já marcaram comigo e falam assim, ó, eu sofro de ansiedade e faço análise psicanalítica há 3 anos e eu continuo com tomando os mesmos remédios, tomando tal, tal, tal. Aí eu falo, olha, eu não vou falar nada, posso falar nada porque você está fazendo uma pessoa excelente e tal. Mas aí eu falo assim, não, mas eu quero uma sua opinião técnica. Isso vai resolver? Eu falo, independente de quem é o analista, poderia ser eu. Uma técnica verbal por si só não resolve o problema de ansiedade, pânico e depressão. Isso eu tenho como provar. Eu posso sugerir, por exemplo, os livros de Margaret Wilson, que estão todos em inglês, e os livros de Jean Knox. É Jean Knox. Margaret Wilson e Jean Knox. Elas fizeram mapeamento cerebral de pessoas em terapia, em pânico, ansiedade, depressão traumática, e não reverte com a terapia verbal. Pode até chegar perto, mas não reverte. Por quê? Porque a ansiedade já é a expressão física do medo. O pânico é pior, é uma expressão visceral do medo, não é nem do corpo. No pânico, por que a pessoa entra em desespero? Porque ele realmente sente que vai morrer, porque a mente lê que o coração pode parar. Aí não tem como você controlar um negócio desse falando, né? Então, a gente cria esse lugar que a pessoa cria, eu combino com a pessoa durante a técnica, olha, eu faço isso no início, faço no meio e no fim.
vamos voltar para aquele lugar. Nas primeiras sessões, este será o teu lugar de segurança. Aconteça o que acontecer, este é o teu lugar de repouso, de segurança. Aí você está seguro. Usando o método do próprio Erickson, se a gente muda uma vírgula na equação do programa, você muda o programa inteiro, né? Se o sujeito sai dali achando que ele tem o lugar dele, aonde ele pode ter paz, já começa a mudar a própria perspectiva da mente sobre medo, pânico, ansiedade, enfim. Um outro modo que a gente usa essa técnica, que é muito usada hoje, né, não só por psicólogos, mas por coaches também, mentores também, é para ressignificar ou mudar comportamentos, hábitos e até mesmo trauma. Aí precisa de um pouco mais de habilidade. Geralmente, eu quando vou aplicar uma técnica dessa para mudar, vamos lá, a pessoa chega e o trauma é daqueles traumas pesados. Eu não começo pelo pesado, eu falo para ela assim, você pode escolher algo, alguma coisa, assim, que você gostaria de ressignificar na sua mente, na sua experiência, algo simples. E aí eu começo com algo simples e eu vou, ao longo do tempo, aumentando a gradação até chegar naquele quadro terrível que ela viveu, né? E aí, o que a gente faz, na verdade, é levar a pessoa, com toda certeza, até a situação traumática. E quando ela está vivendo a situação traumática, perguntar para ela o que ela gostaria de fazer para resolver aquela situação. E ela vai dizer, e aí você vai dizer, então, agora você vai imaginar que a partir daqui você está fazendo, tomando tais atitudes, dizendo tais coisas, fazendo tais coisas. Se ela não for capaz de verbalizar, basta pedir para ela imaginar um desfecho diferente. Que desfecho ela daria para aquela história? Eu sempre trago um caso que me marcou muito, né? Muito, muito. A gente pensa que já ouviu de tudo na clínica, mas a clínica é fabulosa, você nunca ouviu metade, né? Se viver 100 anos dentro da clínica, você ainda não ouviu tudo aquilo que o homem é capaz de fazer, de bom e de mal. Então, uma das pessoas assim, que foi fantástico para mim, foi quando uma das coisas assim, que me deu, validou a técnica, né? Era uma jovem, eu sempre conto, que foi criada por uma mãe e uma avó esquizofrênica, porque o pai foi embora, não aguentou a sogra que morava com a mãe e a sogra era esquizofrênica mesmo, não é imaginação, tomava remédio pesado, lítio e tal. E essas duas mulheres, elas torturaram essa filha e neta. Torturar mesmo, de queimar, de fechar. A pior tortura que ela achava das torturas todas é que era a região rural, um sítio lá no interior de Goiás. E lá, naquela época, como era normal, ainda hoje é, porque eu já estive no Mato Grosso, muitos banheiros ficam fora da casa, não fica dentro da casa. E não tinha luz elétrica. E quando elas queriam punir essa menina, elas fechavam a menina no banheiro, de chave, 6 horas da tarde, e só tirava 6, 7, 8 horas do outro dia. Uma menina de 5, 4, 5, 6, 7 anos. Isso para uma criança, eu acho que não tem figura de Dantes do inferno que seja pior do que isso para uma criança. E criança precisa de amparo, de colo, de afeto, segurança. Então ela disse que ela chorava, 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 se batia, depois cansava e adormecia. E durante esse tempo do choro, ela chamava pelo pai, que tinha ido embora. É tanto que quando eu atendi essa moça, ela tinha mais de 30 anos, ela nunca mais soube notícia do pai. O pai foi embora quando ela tinha 7 anos de idade. Ele já não vivia muito lá. Ele já tinha outra família. Quando teve ela, que a mulher se revelou esquizofrênica, ele já começou a ir embora, mas ela ficava ali chamando por ele, enfim. E eu falei assim, e qual seria a melhor coisa que poderia acontecer para você numa situação dessa? Ela, meu pai abrir a porta. Falei, então, a partir de agora,
Todas as vezes que você se ver neste lugar, você vai imaginar, você vai chamar por ele, do jeito que você fazia, com o desespero todo, e você vai imaginar a porta abrindo e ele abraçando você, pegando você no colo e tirando dali de dentro. O efeito disso é fantástico na mente humana. Primeiro, que a mente ela não suporta o sofrimento, ela quer se livrar do sofrimento. Né? Por isso que as pessoas usam drogas, remédio que nem pode usar, bebe, porque ela quer se livrar. Não é porque ela encontra um jeito de se livrar que talvez não seja aceitável socialmente, né? Ou juridicamente, tanto faz. Mas o fato é que ela está querendo se livrar. Então, se você dá um auxílio, a mente se apega àquilo como uma tábua de salvação. E repetindo isso, né? Geralmente não é nada cabalístico, mas falar, nós vamos fazer 7 sessões, 12 sessões que nós vamos repetir esse ritual de entrar lá e o pai vir e acolher, e entrar lá o pai vir e acolher. Gente, depois a pessoa fica com a sensação de que o pai realmente entrou lá e acolheu. Então a gente usa para mudar o desfecho da história. Ah, não tenha medo, comece com coisas simples, né? Coisas muito simples. Na verdade, quando eu estou falando aqui, eu já estou nessa idade de, de lembrar das crianças, né? Minha criança menor está com 39 anos. Aí eu lembro que eles adoravam um lugar chamado Poço do Brinco, que fica lá na Barra do Sana, lá perto de Rio das Ostras, no pé da serra. E eu levava eles para lá nas férias, né? Quando eu morava no Rio, e eles ficavam lá, era o lugar maravilhoso deles. E quando eles estavam agitados, aqui, três crianças juntos, a diferença de um filho meu para o outro é 1 ano e meio. Foi a escolha da Marta e eu apoiei, era assim que ela queria, ter um atrás do outro, era 1 ano e meio. Então, imagina, a mãe fica desesperada, as crianças também. Aí eu chegava, né? Aí é até maldade que eu fazia, porque eles tinham o quê? 3, 4, 5, 6 anos, né? Sabe aquela coisa que a mãe se desequilibrou, porque é natural cuidar de 3 crianças, os filhos vão junto, né? Ou os filhos se desequilibram e a mãe vai junto também, tanto faz. A hora dos fatores não altera o produto. Aí eu sentava, deita todo mundo aqui no colo do papai. Aí deitava, um botava a cabeça. Qual é o lugar mais maravilhoso que você já esteve? Eu não sei se chama assim, mas eles chamam até hoje de Poço do Brinco. Poço do Brinco. Então, feche os olhos e nós vamos agora para o Poço do Brinco. Acabou. Você está no Poço do Brinco? Tô. O que é que você está fazendo? Ah, estou tomando banho. Imagina para criança, ela está tomando banho mesmo. Aí eu dizia, agora nós vamos dormir. Não, pai, eu quero ficar no Poço do Brinco. Não, chega de Poço do Brinco. Era só para acalmar, né? Para tranquilizar. Ora, isso funciona. Além disso, a gente vai também orientando a pessoa, que é o que o Carlos falou ali para a Sara. Gente, olha, eu já vi, aí o que eu vou falar aqui, eu não vou dizer o nome que eu não posso, mas eu já vi pessoas esquizofrênicas saírem do surto pelo diálogo consigo mesmo depois de passar pela clínica comigo e ser treinada, né? Porque a gente chama de treinamento, a conversar consigo mesmo. Então, começava surto da pessoa quebrar coisa, enfim. E aí, quando ela estava chegando no surto, ela fala assim, não, doutor, não, doutor. Isso onde ela estivesse, ela fala, não, doutor, eu sei o que eu vou fazer. Quer dizer, você vai ficar tranquilo, você não é agressivo assim, você não vai bater em ninguém, você não vai quebrar ninguém. E aí, ficava bem. E essa pessoa que eu estou falando até hoje fez universidade, trabalha num grande laboratório, toma medicação controlada para não ter surto, mas ela fala o que resolveu não foi a medicação, foi esta conversa consigo mesmo. Olha, calma. A gente não conversa com a gente de uma forma positiva, né? Geralmente a gente conversa de uma forma negativa. Eu passei por um paciente meu esta semana que tem
ansiedade, um adolescente, né? Aí ele disse que no momento que eu falo, agora você vai confrontar com a pessoa que mais te fez mal. Adivinha quem foi a pessoa que ele confrontou? Ele mesmo. Eu nunca, hoje, né? Claro, hoje. No passado eu talvez fizesse isso, mas hoje eu nunca imaginaria me confrontando com o meu mal, porque eu sei que eu tenho um lado mal mesmo, faz parte da minha natureza, né? Para que eu iria confrontar? Talvez já tenha confrontado antes, mas as pessoas não falam. Eu falei, você fez o quê? E falar, como eu descobri que eu faço muita coisa errada, eu bati forte em mim mesmo. Eu falei, não, fez tudo errado, né? Você devia ter acolhido esse lado tenebroso de si mesmo, ou negativo, para você cuidar e mudar, e não combater que não funciona, né? Na verdade, até usei uma metáfora, ele é da igreja, usei uma metáfora de Cristo. Ele falou assim, lembra da metáfora que Jesus falou? Que ele é filho de um ex-padre, esse rapaz. Claro, da casa, sem a casa dividida, não pode sobreviver, subsistir. E Jesus estava falando de casa ou de gente? Não está falando de gente. Então, a gente vai trabalhando pouco a pouco para reconstruir estruturas que não existem, na verdade, né? Reconstruir estruturas. Se a pessoa consegue mudar esse diálogo, poxa vida, ela vai ter ansiedade? Vai, mas ela vai conseguir atravessar, porque ela mesma vai se tranquilizar, ela mesma vai. E daqui a pouco não dá mais. A crise desaparece, vai embora, não volta mais, né? Porque os gatilhos vão sendo quebrados, substituídos. Agora, é mágico, não, é um treinamento, por isso que eu falo. E aí eu cito os executivos, porque eles realmente são assim. E médicos, ele fala, doutor, na pandemia eu atendi muitos médicos, mas muitos médicos, né? Eles chegavam, médicos intencionistas, aqueles que ficam lá na UTI, né, entubando gente. Eles chegavam assim, doutor, eu estou com pânico. Se o pânico não sair, não foi embora, como é que eu vou dizer para os meus colegas que eu estou indo para casa, que eu estou com pânico, que eu vou encerrar, que eu estou com pânico, que eu não vou dar conta, que eu estou com pânico? Então, doutor, o que tem que fazer? A essas pessoas, elas aderem e elas se beneficiam muito, né? Bem, na próxima aula, que eu acredito que é a última, eu vou confirmar direitinho, eu vou ensinar para vocês um pouco de EMDR, embora seja uma coisa bem precária. O ideal é se aparecesse alguém do grupo que trouxesse um voluntário aqui para fazer aí, conduzido por mim. É claro que eu não vou mexer em nenhum problema da pessoa, eu vou apenas demonstrar como é que a gente faz a MDR, é que teria que ter duas pessoas. Então, essa pessoa teria que ser voluntária. Veja se você tem alguém que possa ser voluntário e vir aqui. Se não vier, eu vou tentar explicar sem ter um voluntário. É que tem que ter duas. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma observação? Que o tempo voa, né? O Eu, voluntário não pode ser a gente mesmo? Não, teria que trazer, vamos lá, alguém daqui trazer para esta aula um voluntário. Entendi. Pode ser mais de um, mas se alguém trouxer um, já vai atingir, por quê? Nós vamos escolher alguém que vai ser voluntário e vai aplicar a técnica da comunicação cruzada com os hemisférios cerebrais, né? Eu posso explicar teoricamente, posso, mas se tivesse alguém que viesse e cruzasse as mãos, seria fantástico. Diz, olha, você vai sair zen, isso eu garanto que vai sair zen, mas não vou mexer em nada, tá? É só para demonstrar como é que a gente pode trabalhar com a mente também não verbalmente, né? Mais alguma professor, eu observação? posso acrescentar uma questão que o Nelson levantou lá, Pode? quando ele fez a pergunta com relação à crise, que a gente não consegue, durante a crise, né, a gente nem o paciente É. consegue se concentrar para relaxar.
Tem uma técnica para isso, irmão. A gente, quer dizer, tem duas que a gente faz. Uma delas é um pouco mais invasiva, que é abraçar a pessoa e começar a respirar, você respirar lentamente. Ela vai estar respirando ofegante, certo? Porque ela está nervosa, a respiração dela está ofegante. Você começa a respirar lentamente. A gente chama de neurônio espelho, né? A mente dela É, começa a espelhar o que a gente está fazendo, o que o nosso corpo está é. fazendo. Aí, naturalmente, ela começa a respirar devagar, igual a gente, e aí você vai trazendo ela para calma, e aí você aplica a técnica. Se não puder fazer invasivamente essa questão de abraço, que algumas pessoas não querem ter esse contato, dá para tocar em alguma região do corpo dela, para ela sentir a tua mão fazendo o efeito, e você vai lentamente fazendo o movimento contrário da mão, e ela também vai se adequando à respiração e vai. E quem tem criança, só baixar o tom de voz. Então, o que eu vou apresentar é o que eu uso exatamente para pessoas que estão em surto, que entraria essas crises de ansiedade que não deixa de ser um surto, né? É tão impressionante, os coaches, eu não sei qual linha, mas o Zé Roberto Marques usa muito isso, né? Que é a técnica do EMDR tátil, que geralmente, se você jogar no YouTube, é bom jogar e vir lá, EMDR, mas vejam vídeos científicos, não esse vídeo que a galera joga lá para impressionar, né? EMDR. Você vai ver que a técnica usada, especialmente nos Estados Unidos, é do movimento do globo ocular, né? Mas foi transferido para os atletas o MDR tátil. Eu prefiro o tátil, porque do globo ocular cansa você, o terapeuta, ninguém aguenta ficar 10 minutos balançando a mão assim, né? Eu não aguento. E também pode gerar dor de cabeça em quem tem propensão para enxaqueca, né? Mas se você cruzar as mãos, o resultado é o mesmo e tira de surto. Eu já tive situações, vamos lá, eu vou citar uma aqui que é comum, né? Uma menina de 29 anos teve uma embolia pulmonar e ficou em coma e foi para o hospital e ficou lá em coma na UTI. Quando ela voltou, que aí, infelizmente, né, os médicos não são treinados psicologicamente para nada, o médico falou para ela: você bateu na trave, você 30% das pessoas que têm o que você teve morre antes de chegar aqui, e cuidado para não ter de novo. Pronto, ela instalou um surto mesmo na menina, né? Um surto. Ela entrou num estado terrível, mas terrível, terrível, terrível. E aí ele mandou, falou para ela: ó, vai para casa, procura um terapeuta. Aí o marido dela ligou para mim e falou: olha, ela não tem condição de ir para casa. Eu não vou interná-la porque ela também não quer ser internada no hospital psiquiátrico, mas ela não tem. Ué, traga ela aqui no consultório, era até de noite, né? Eu vou lá e faço uma técnica, se der certo. Gente, a moça saiu absolutamente tranquila e eu falei para ela: então, você vai fazer isso todo dia, você mesmo vai fazer. E ela virou amiga. Ela não foi minha paciente, eu encaminhei ela para de outra região de São Paulo. Ela foi fazer psicoterapia com outra pessoa que eu encaminhei, mas hoje ela virou amiga e ela lembra assim, ela fala: eu não sei o que você fez, mas não fui eu, foi teu cérebro. Eu não fiz nada. E são coisas tão simples, sabe? Para terminar a aula, o relaxamento não é uma coisa simples? Não tem nada mágico, né? É muito simples, né? Bom, mais alguma pergunta, alguma observação? E aí, gente, é praticar. Como é que a gente faz na formação de psicólogo, né? Ou de terapeuta de qualquer área, como aqui? Primeiro, a gente aplica a técnica na gente. Eu não aplico em ninguém uma técnica que eu nunca apliquei em mim, ou melhor que seja. Por quê? Porque se eu não validar a técnica, ela não presta. Como é que eu vou convencer alguém a tomar um remédio que eu nunca tomei, né? É tanto que quando eu falo sobre isso, eu falo: olha, eu aplico isso desde 25 anos de idade.
Ninguém tem dúvida que eu não estou falando isso como propaganda, é fato. E o meu próprio estado, o meu próprio estado, com a idade que eu tenho, demonstra isso. Eu não tomo nada para ficar acordado, cheio, não. Com exceção de hoje, né? Eu todos os dias, de 1 às 2, eu paro. Hoje eu não preciso aplicar técnica nenhuma, basta pôr uma música. Eu geralmente ponho uma música piano clássico, né? A mesma música. E hoje é legal porque essas listas, né? Elas têm a mesma música do começo, só vai repetido, né? Então condiciona a mente, o cérebro. Uma boa noite para vocês. Boa Vamos noite. ver se a gente termina esse curso zen.